Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou resolver a prova da UFPR de 2020, certo? Mas bem, antes de eu começar a prova aí, peço que compartilhe aí o vídeo, se inscreva no canal, curta. Dúvidas ou sugestões podem colocar nos comentários, e lembrando aí que o canal vocês podem acessar pelas hashtags. Temos aí várias provas resolvidas, tem vídeo aula completo, curso completo aí, só ver na descrição. Tem também revisões, certo? De toda a matéria. Só acessar o canal aí, certo? Então, bem, vou botando a questão na tela, um tempo para vocês lerem, e daí na sequência eu vou resolver, certo? Então, primeira questão. Certo? Bem, pessoal, aqui uma questão envolvendo o plano inclinado, tá? Onde ele pede para determinar, né, em termos de massa, altura máxima, h e g, a aceleração gravitacional, a quantidade de movimento daquele bloco quando ele estiver no final da rampa, certo? Bem, aqui no final da rampa ele vai ter uma velocidade, e a essa velocidade associada a uma quantidade de movimento, né? Lembrando que a quantidade de movimento em módulo é igual a um produto vezes a velocidade, né? A quantidade de movimento é basicamente um produto massa por velocidade, ok? Bem, qual é a ideia então? Primeiramente a gente tem que descobrir com que velocidade ele chega a este ponto, né? E como a gente tem um sistema sem atrito, né? Sistema conservativo, não há presença de atrito, podemos usar conservação de energia aqui, né? Como assim? Bem, a gente determina que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Bem, daí é determinar que energia eu tenho no início e no fim. Bem, no início o que eu tenho é energia potencial gravitacional, devido à altura que ele se encontra da superfície que a gente está usando como referência, né? O nosso referencial está aqui, que a gente vai determinar como sendo a altura zero, né? E no fim temos a energia mecânica, temos no final energia cinética, né? Que o que acontece? A energia potencial gravitacional, devido ao campo gravitacional e essa descida que ele vai tendo, vai se convertendo em energia cinética, né? Ou seja, ele vai descendo o plano inclinado enquanto ganha velocidade, ok? Bem, por conservação de energia, então, conseguimos realizar esse cálculo da seguinte forma. Aqui é inicial, peço desculpa, aqui é final, né? Potencial e cinética. Bem, da seguinte forma, podemos igualar a energia cinética com a energia potencial gravitacional. Final, inicial. Bem, aqui vamos ter massa vezes velocidade ao quadrado divididos por 2, né? A expressão da energia cinética. Aqui, massa vezes G vezes H, a altura. Ok? Energia potencial gravitacional. Só que esse H, essa altura, vai ser o H maiúsculo que é dado na questão. Tá? Bem, com isso, o que nós podemos fazer? Podemos eliminar M dos dois lados. E este 2 que divide, vem multiplicando. Então, vamos ter V ao quadrado, 2GH. Esse quadrado vai passar fazendo uma raiz de 2GH. Daí, encontramos a nossa velocidade. Achando a velocidade, para achar a quantidade de movimento, só voltar naquela fórmula ali que eu destaquei. Né? A quantidade de movimento é o produto. Massa vezes velocidade. Massa M, a velocidade é este termo aqui. Raiz de 2GH. E encontramos aí a quantidade de movimento. Né? A alternativa de letra A, certo? E veja que ele bota um ângulo aqui para justamente confundir, sendo que não é necessário, né? Pois é uma questão que a gente trabalha com conservação de energia. Claro, utilizando esse ângulo θ, pensando na gravidade como o G gravitacional, como seno G, seno de θ, como plano inclinado, se trabalha, tu vai chegar nessa mesma relação, mas por conservação de energia é muito mais fácil, pois ele não pede questões de direção ou sentido, quer saber apenas o módulo, né? Certo? Então, bem, indo para a próxima questão. Bem, essa segunda questão ela vai falar sobre o Sistema Internacional de Unidades, né?
Então tem que ter um conhecimento mais geral, ok, das unidades de medida para conseguir resolver essa questão. Então, olha só. Primeiro ele fala que no sistema internacional Farad é a unidade de capacitância, né? Bem, isso aqui está correto, certo? O Farad, a gente tem o símbolo F, que é o equivalente, tá, a coulombs por volt. Tanto Coulomb quanto Volt estão dentro do Sistema Internacional de Unidades. Não preciso abrir isso aqui tudo, né, para ter nas unidades fundamentais, mas Faraday é unidade de capacitância, tá, ok. Erg, unidade de energia, certo? Ali afirma que é no Sistema Internacional. Bem, este aqui está incorreto. Erg realmente é uma unidade de energia, mas temos uma diferença. No sistema internacional, utilizamos na mecânica, né, o sistema MKS, que é o metro, quilograma e segundo. Só que esse ERG, ele vem do sistema que não está no sistema internacional, que é o chamado sistema CGS, que é o centímetro, grama e segundo. Ou seja, a unidade de energia ERG, ok, vai ser uma unidade onde a massa dentro é medida em gramas e as distâncias em centímetros, né? Então vai sair ERG a unidade de energia, mas não está no sistema internacional. Tesla, a unidade do sistema internacional é a unidade de campo magnético ou indução magnética, certo? Tesla sim está no sistema internacional. Temos um outro que é o chamado Gauss, tá? Onde um Gauss, letra G, é o equivalente 10 a menos 4 Tesla, que é bastante utilizado, pois o campo magnético em Tesla sempre são campos muito pequenos. Então, para dar uma, como eu posso dizer, né, não uma abreviada, mas uma simplificada, a gente usa o Gauss. E bem, Pascal, sim, está no sistema internacional, unidade de pressão. O Pascal, o símbolo PA, que muitas vezes pode ser apresentado como newtons por metro quadrado. Newton e metro quadrado estão no sistema internacional, o sistema MKS, massa, quilograma e segundo. Pascal, como é newton por metro quadrado, sistema internacional. Então a gente tem as corretas 1, 3 e 4, que condiz com a letra C. Isso? 1, 3 e 4. Tá? Questãozinha aí sobre unidades de medida. Certo? Bem, indo para a terceira questão. Bem, pessoal, aqui uma questão de cinemática, tá? Ou melhor, gráficos de cinemática, mas precisamente do MRUV, né? Por quê? Temos uma velocidade que varia linearmente com o passar do tempo, ou seja, temos uma aceleração constante aí, constante negativa pelo gráfico ser descendente, né? Mas bem, o que ele pede na questão é para estimar o deslocamento, tá? Entre os instantes de 0 e 5 segundos, ok? Ou seja, queremos encontrar a distância, o deslocamento, tá? Pensando aqui no MRUV, dos instantes de 0 a 5 segundos, né? Bem, como temos um gráfico aqui, a área, ou melhor, a distância, o deslocamento, neste caso, pensando num corpo em linha reta, pode ser calculado através da área do gráfico, né? Então, delimito ali os intervalos que eu quero, de 0 a 5. Toda a área dentro dessa região vai me dar a distância percorrida. Como a questão induz que temos movimento em linha reta, a distância percorrida e o deslocamento nesse trecho terão o mesmo valor, né? Então, bem, aqui vemos que temos uma figura geométrica que é o trapézio. Né? Ó, aqui é a base maior, aqui é a menor, e o trapézio, no caso, está, né, vamos dizer assim, né, inclinado, virado. A altura deste trapézio é 5. As bases maiores e menores são 2 e 1. Né? Aqui 1, aqui 2. Bem, a área do trapézio é base maior
mais a menor, a soma das bases, divididos por 2, vezes a altura, né? Aqui, então, teremos 3 sobre 2, 1,5, 1,5 vezes 5, 7,5 metros. A área sendo 7,5, a distância percorrida, que neste caso vai ser o deslocamento, vai ser, então, de 7,5 metros. A gente tem aí, então, a letra B como resposta. Ok? Indo para a próxima. Bem, aqui uma questão envolvendo a área do eletromagnetismo, certo? Mas aí no âmbito conceitual, ok? Onde ele faz 4 afirmações. A primeira delas é dizer que a Terra possui um campo magnético. Bem, isso está correto. Sim, a Terra possui campo magnético, que é justamente, né, proveniente do seu núcleo. Então temos no interior da Terra, né, um núcleo, tá? Daí fazer aqui o que seriam as duas camadas, né, a parte interna sólida, e à medida que ele vai se afastando do centro, vamos tendo a presença de uma região líquida. Essa região líquida é que gera o campo magnético, né, devido ao movimento. Então, temos o campo, aqui pensando norte e sul, e é este campo aí que orienta, no caso, a bússola, produz as auroras, tá? Mas aí é devido ao campo formado pelo núcleo, que, aliás, como eu disse, tem que ser líquido, né? A parte sólida, né? No caso, o núcleo interno da Terra, ele não possui magnetismo, por não estar acima da temperatura limite para isso acontecer, então tem que ser tem que ter uma parte líquida ali no núcleo, né? Não digo que tem o sólido, pá, líquido, não, deixa um gradiente aí. Mas bem, essa parte líquida gera o campo magnético devido ao seu movimento. Por quê? Porque a parte líquida possui carga elétrica, a parte ionizada. Então a gente tem cargas em movimento, e cargas em movimento geram campo magnético, que já afirma número 2. Né? O que é a corrente elétrica? É cargas em movimento. Cargas em movimento, corrente elétrica, geram campo magnético, chamado efeito Ørsted. Uma das primeiras evidências da relação entre eletricidade e magnetismo. Bem, terceira diz que os polos iguais de um ímã irão se repelir se eu aproximar, né? Bem, também está correto, ok? Assim como nas cargas elétricas, sinais iguais se repelem, no magnetismo, se eu tiver ímãs cujos polos estão mais próximos, polos iguais, vai haver uma força de repulsão, uma força resultante de repulsão, né? Tá? Lembrando que existe sempre o polo oposto. Todo ímã tem os dois polos. E a 4 diz que a carga em repouso num campo magnético não sofre ação de força nenhuma. Sim, correto também, né? Se a gente tem uma região com campo magnético, chamar aqui um B, um campo de indução magnético, ok? Uma carga sobre esse campo, uma carga que eu posso chamar de Q, vai experimentar uma força F, que é igual ao produto da sua carga vezes produto vetorial do velocidade vezes o campo magnético, né? O vetor de indução magnético. Bem, com a velocidade sendo zero, a força aqui vai ser zero, né? Porque vai multiplicar zero com tudo. Então, realmente, não há. E nem precisaria saber dessa expressão, mas entender que o campo magnético só age sobre cargas que estão em movimento. Cargas em repouso não sofrem ação de campos magnéticos. Por isso que a eletrostática, né, não se fala de magnetismo, porque a eletrostática as cargas estão sempre em repouso. Elas não têm movimento para sofrer ação de campos magnéticos, certo? Então as 4 estão corretas, a gente fica com a letra A como resposta, certo? Próxima questão. Bem, aqui uma questão envolvendo eletrodinâmica, mais precisamente lei de Ohm, certo? E onde temos o gráfico de um resistor A e um B.
tá? Representado pela linha contínua e tracejada, certo? Bem, para todas essas questões, nós vamos utilizar duas relações, basicamente. Uma delas é a relação da primeira lei de Ohm, onde diz que a diferença de potencial, a DDP, ou a tensão, é igual ao produto resistência elétrica vezes a corrente. Isso num determinado ponto. Tá? E a expressão da potência elétrica, para o item 3, que é igual ao produto da diferença de potencial pela corrente elétrica naquele ponto, certo? Bem, então o primeiro item pergunta, B é ômico, né? Bem, olha só, para um resistor ser ômico, a nossa resistência ela tem que ser um valor constante, tá? Independente dos valores de tensão e corrente, vai ser sempre o mesmo, depender unicamente de fatores geométricos, ou seja, do próprio resistor. Se isso acontece, essa expressão, este valor é constante. Então vamos ter uma função linear para ver. O que é uma função linear? Uma função que vai crescer em linha reta. Ou seja, B é ômico. Sim. Ou seja, a resistência dele é constante em todos os pontos. Então a gente já pode calcular a resistência para ver esse item 4 aqui, né? Bem, olha só, calculando a resistência já de B, a gente pode pegar qualquer ponto, né? Mas vamos utilizar o ponto de 5 volts que é dado na questão, certo? Bem, aqui a gente vai chegar que R é igual a V sobre I, né? Como I multiplica, passa dividindo. Como nós temos 5 volts, coloquemos aqui 5 volts divididos pela corrente elétrica neste ponto que é de 10 miliampere, ou seja, 10 miliampere. Cuidado, sempre bom pegar as unidades aqui nesses gráficos. De forma que a resistência vai ser 0,5, né, volt por miliampere. Só que o que acontece, né? Ou até para facilitar, antes de fazer esse cálculo, este mili não pode aparecer aqui, pois a resistência depende de volt por ampere, né? Mas bem, mili é um prefixo que equivale a 10 na menos 3. Então a gente coloca aqui, ó, 5 volts vezes 10, 10 na menos 3, certo? Ampere. Daí tem volt por ampere, ótimo, isso vai dar ohm. O que nós vamos ter então? 5 divididos por 10 na menos 2. Ohm aqui nesse caso, né? Já trocando volt por ampere, ohm. Certo? Então, bem, olha só. Como esse 10 está no denominador, podemos passar ele para o numerador, ficando 10 na 2, né? Trocando sinal. Aí, potência de expoente negativo. Isso aqui é 100, 100 vezes 5, 500. Então, temos 500 ohms de resistência elétrica. Então, a número 4 está incorreta, né? Já resolvendo aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo, só para não ocupar o quadro ali. 500 ohms. Não 50, como afirma a questão, né? Bem, então, indo para número 2. Tá? Já resolvemos a 4 aqui, aproveitamos, que o resistor é ômico. RA e RB possuem o mesmo valor quando submetidos a uma tensão de 10 volts. Né? Bem, como eu falei, isso aqui, o resistor ômico, é quando a resistência é constante, mas a lei de Ohm vale para qualquer resistor. Né? Mas o que o torna o resistor ômico é o comportamento dele, de mudar ou não conforme muda a tensão. Né? Mas essa relação VRI vai funcionar para os dois. Ou seja, E é igual a V sobre I, né? Então, em 10 volts, eu vejo que A e B estão intersectando ali, naquele ponto, se intersectando, né? Ou seja, os dois estão na mesma situação de tensão e corrente. Estando na mesma situação de tensão e corrente, os dois vão ter o mesmo R. Então, a número 2 ali está correta, certo? E a número 3, para finalizar, diz que a potência elétrica dissipada, ou a potência dissipada pelo resistor A, quando submetida a 20 volts, aqui, seja neste ponto, é de 0,6 watts. Como eu disse, vamos usar essa relação aqui, só que aí fica mais fácil, pois temos, né,
já direto os valores de tensão e corrente. A tensão para a 20 volts, aqui, né, V, 20 volts. Pela corrente, 30, só que 30 miliampere, né, fazendo o mesmo esquema. Ó, 20 vezes 30 vai dar 600, isso. Este mili, eu já vou fazer essa troca, pelo 10 na menos 3. E aqui vamos ficar com volt e ampere, né? Bem, volt vezes ampere vai dar unidade de watt. Ok? Sistema internacional. Como todos estão no sistema internacional, a potência vai sair no sistema internacional. Então aqui a gente pode simplesmente fazer o quê? Bem, esse 10 na menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1000, ou seja, 600 divididos por 1000. Aqui é mais fácil de fazer, né? Watts. Certo? O que é 10 na menos 3? É tu trazer o denominador embaixo. 10 ao cubo é 1000. Então vamos ter 0,6 watts. Então a número 3 está correta. 1, 2 e 3 certas. Ficamos com a alternativa de letra D. Ok? Bem, próxima questão. Bem, pessoal, aqui uma questão um pouquinho mais simples sobre ondulatória, onde pede para determinar o comprimento de onda, né? Bem, conhecemos duas principais relações da ondulatória, que é V igual a lambda F e a outra é V igual a lambda sobre T. Bem, lambda é o comprimento de onda, V é a velocidade, F é a frequência, T é o período, né? Daí basta ver o que a questão está informando. E ela informa velocidade e comprimento e período, né? Então, usaremos essa aqui. Aqui, fazendo, devido à alteração, isolando lambda, vamos ter que lambda é igual a V vezes T. Peguei esse T, passei multiplicando, né? Então, temos aqui uma expressão para determinar o comprimento de onda. Bem, comprimento de onda vai ser igual a V, 500 metros por segundo, vezes T, o período, que é igual a 20 microsegundos. E aí temos um problema que é o seguinte, não podemos manter esse micro aqui, pois precisamos cortar segundo com segundo. Então, a gente tira esse micro, fazendo a sua devida substituição. Micro é 10 na menos 6, né? Então, a gente vai ter o seguinte, lambda é igual a 500 vezes 20 vezes 10 na menos 6, tá? E as unidades eu vou colocar aqui, metro por segundo, segundo. Daí eu corto segundo com segundo, sobra metro, resolvo este cálculo. 500 vezes 20, pessoal, vai dar 10 mil. Né? Só que 10 mil, eu posso dizer que é 10 na 4. Tá? Aqui, isso aqui vai dar 10, 2 vezes 0, 2 vezes 5, né? 10 mil. 10 mil é 10 na potência 4. Multiplicação de potências. 10, conserva a base, 4 menos 6, menos 2. Só que a nossa unidade aqui está em metro. A questão está pedindo em milímetro as respostas. Só ver aqui para confirmar. Isso. Está pedindo em milímetro. Então, a gente multiplica aí pelo fator de conversão, né? Como queremos milímetro, milímetro. E aqui a gente tira metros, certo? Bem, 1 metro equivale a 10 na 3 milímetros. Né? 1 metro é 1000 milímetros. Então está aqui nosso fator de conversão. Podemos cortar metro por metro aqui. E vamos ter ali, para finalizar. Lambda igual a 10 na menos 2, 10 na 3. Vai dar 10 na 1, vai dar 10. No caso, 10 milímetros. Certo? A gente fica com a alternativa de letra D. Tá? Aqui o mais chato talvez seja realmente trabalhar com essas potenciazinhas, né? Eu gosto de usar o fator de conversão justamente para não confundir tanto, para não sabe quando é 10 divide ou multiplica. Joga no fator de conversão que daí se resolve no caminho, vamos dizer assim, né?
Só tem que saber que 1 metro é 1000 milímetros, ou em potência de 10, certo? Bem, indo para a próxima questão. Bem, questão envolvendo calorimetria, pede para encontrar o calor específico da substância de acordo com o gráfico dado e com a massa apresentada, né? Bem, da calorimetria, olha só como é que a gente pode fazer. Como temos variação de temperatura apenas, trabalhamos com quantidade de calor sensível. Essa quantidade é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura ΔT, né? Bem, veja que temos a massa e a questão, o gráfico da questão me informa quantidade de calor e variação de temperatura. Então, temos tudo aqui para achar o valor de C. E daqui a gente vai fazer o quê? Vamos isolar C, o calor específico, certo? De forma a ter o quê? Quantidade de calor sensível, né? Quantidade de calor, divididos por massa vezes variação de temperatura, né? Esses dois que estão multiplicando, eles vão passar dividindo aqui embaixo, né? Que é o que eu vou ter aqui, certo? Bem, um ponto importante é o seguinte, a questão informa em quilojoules a minha unidade. Então aqui vai apresentar um quilojoules. A temperatura é graus Celsius. Só que na resposta, o calor específico está sendo dado na unidade de joules por grama graus Celsius, certo? Não tem esse quilojoule aqui, então a gente tem que dar um jeito de eliminar ele, né? Bem, veja que a massa está sendo apresentada em gramas, mas se a massa aparecer em quilogramas, olha só o que acontece. Eu cancelo K com K e fica J, G, graus Celsius, ou seja, joule por grama graus Celsius, como a resposta nos pede ali, ok? Então, vamos ter que fazer essa conversão de grama para quilograma. Mesmo a questão, né, pedindo em grama, né? Mas aí fica mais fácil. Então, vamos fazer aqui a conversão. Aqui dá para fazer direto a conversão grama para quilograma, ok? E usar esses valores agora para encontrar o calor específico. Olha só. Calor específico vai ser... Bem, eu não tenho Q e ΔT um único valor. Eu tenho um gráfico apresentado. Mas, como eu tenho uma linearidade aqui, ó, uma linha reta, presume-se que esse calor específico vai ser constante. Então, eu vou escolher um ponto ao acaso. Vou escolher este ponto aqui, onde Q vale 80. Vou colocar aqui 80. E, para este ponto, ΔT vale 40. Coloco aqui. E a massa, 0,5, né? Bem, aqui dá para simplificar, ó, o 80 pelo 40. Né? 80 por 40 vai dar 2. Aquele 0,5 ainda sobra, fica 2. 2 divididos por 0,5, 4. Né? Não coloquei as unidades aqui nessa, por justamente não atrapalhar tanto. Mas agora, ó, vamos ter joule por grama grau Celsius, que é justamente as unidades que utilizamos aqui. Ó, a massa, o calor em quilojoules, a massa em quilogramas e a temperatura em graus Celsius. Que daí deu para cortar aqui, ó, K com K, certo? Então, o 4 a gente fica com a alternativa de letra B. Certo? Bem, indo para a próxima questão. Bem, pessoal, uma questão envolvendo equilíbrio, certo? Onde tem um sistema com duas cordas, aplicando forças de tração sobre um corpo de massa 10 kg, né? Bem, primeiramente, só colocando todas as forças, né, além das trações, temos aqui a presença da força peso deste corpo, certo? Onde essa força peso vai ser a massa, 10 kg, vezes a aceleração gravitacional, 10 metros por segundo quadrado. Ou seja, vamos ter aqui 100 newtons, né?
quilograma, metro por segundo quadrado, unidade de força, Newton. Certo? Bem, sabendo disso, tá? E pela simetria do problema, né, como os dois ângulos aqui são 30 graus, os dois vão ter, vamos dizer assim, a mesma componente horizontal. Se aqui eu tenho TX e aqui TX, bem, os dois vão ser o mesmo valor. De forma que essas forças de tensão serão iguais, né? Claro, se um tivesse um ângulo diferente, daí teríamos tensões, trações diferentes, né? Mas pela simetria dá para considerar. Ou seja, a componente vertical das duas são iguais, né? Chamar de TY a componente vertical. Certo? E fazendo um diagrama de corpo livre com base apenas nas forças verticais, né, que é o que vai nos ajudar, pois essas duas são iguais. Eu não consigo achar T a partir do próprio TX, né, mas eu consigo achar a partir do peso, pois eu tenho um valor ali. Então, olha só, como eu tenho duas forças TY, posso dizer que 2TY tem que ser igual a força peso. Por quê? Porque eu tenho um sistema em equilíbrio. No equilíbrio, a força resultante tem que ser zero. Se é zero, esses dois são iguais, se anulam. Certo? Então, ó, TY vai ser igual então a 100, no caso 100 newtons, divididos por 2. Encontro para TY no valor de 50 newtons. Só que a questão pede atenção no fio, né? Não a componente vertical. Temos ainda mais um passo a fazer, que é o seguinte: TY é igual a T, a força de tração, vezes o seno do ângulo θ, que é uma decomposição de vetores, né? E TY, ó, se eu colocar aqui para fechar o triângulo, ele está oposto ao ângulo de 30 graus. Então vamos ter isso, de forma que a tensão vai ser TY divididos por seno do ângulo θ, né? Peguei esse seno e passei dividindo. Então, T vai ser igual a 50 divididos pelo seno de 30 graus, que a questão informa, que é 1/2, ou 0,5, né? Bem, de qualquer forma, aqui neste caso vamos cair numa divisão de fração. Então, 50 vezes 1/2 invertido. Ou seja, vamos ter 100 newtons aqui. Alternativa de letra C. Certo? Isso? Isso. Ok? Então, bem, pessoal, indo agora para a última questão da primeira etapa, e eu vou continuar o vídeo, então, indo para a segunda logo depois. Bem, pessoal, uma questão envolvendo pressão mecânica, né? Onde eu tenho a primeira situação de referência, onde eu tenho uma força F sobre uma área A, dando uma pressão P1. E quer saber quanto é que vai valer a nova pressão em termos dessa P1 se eu reduzir a área pela metade e aumentar a força em 4 vezes, né? Bem, primeiramente, sabemos que a pressão é uma razão de força sobre área, né? Logo, a gente sabe que a pressão P1 é igual à força F sobre A, o que parece ser a mesma coisa, né? Mas, bem, este valor aqui nós iremos guardar ele. Ok? Bem, agora temos uma situação nova, onde queremos achar o valor P2. P2, força sobre área, só que neste caso temos 4 Fs e aqui temos um A sobre 2. Bem, razão de frações, primeiro vezes o inverso do segundo. Ó, 4 vezes 2, vamos ter o valor 8, F sobre A. Só que F sobre A é nada mais do que aqui, P1. Então, basta fazer a substituição. Então, P2 é igual a 8 P1. Encontramos aí, então, nossa resposta, certo? Isso aí condiz com a letra E, certo?
Daí bem, terminamos a primeira etapa, agora a gente vai entrar para as questões da segunda fase, certo? Começando já com a primeira questão. Bem, pessoal, então a primeira questão aqui da segunda fase, tá? Ela informa um gráfico de um movimento harmônico de dois corpos. A, representado pela linha contínua, que eu deixei em azul, e um corpo B, que eu representei pela linha vermelha tracejada. Ok? Bem, na primeira questão, pede para eu encontrar a frequência de oscilação de A, né? Bem, este primeiro cálculo é bastante simples, tá? Afinal, a frequência ela é igual ao inverso do período. Sendo assim, né, basta encontrarmos o período, ok? Bem, o período a gente vai ver no gráfico. Como ele pede o período, a frequência de A, vamos encontrar o período de A. E pela oscilação, eu vejo que no tempo de 40 segundos, ou melhor, a cada 40 segundos, se eu observar, eu vejo que o meu comportamento se repete, né? Ó, aqui ele desce, sobe, volta para o ponto zero. Desce, sobe, volta para o ponto zero. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho aqui ó, o meu período de oscilação. Eu poderia ver isso também através da distância entre duas cristas, como costuma aparecer, né, nos livros. Só que aqui, neste caso, como o eixo horizontal representa o tempo, a distância entre as duas cristas não vai ser o comprimento de onda, mas sim o período, né? A gente vê que dá no 30 e no 70. A diferença dos dois dá esse mesmo valor, né? 40. Então, o período, 40 segundos, né? Essa questão mais complicada é pela função do gráfico, aqui ser o tempo, a gente está acostumado a ver esse desenho e pensar que é comprimento de onda e já pensa que é um lambda. Não. Então aqui a frequência do A vai ser o quê? 1 sobre 40, certo? Segundos, que é a mesma coisa que 1 sobre 40 Hz. A gente pode deixar assim, ou né, fazer a divisão, né? Vai dar 0,025 Hz, certo? Pode apresentar tanto de uma maneira quanto da outra, vai estar correto, ok? Bem, a letra B já pede para encontrar a razão EA e B entre as energias mecânicas de A e de B, certo? Bem, para isso, tá? A gente tem que saber, no movimento harmônico, basicamente é uma troca entre uma energia potencial, geralmente potencial elástica, e uma energia cinética. Então a gente está sempre tendo essa troca. De fato que a energia mecânica sempre vai ser a soma das duas, a energia cinética mais a potencial elástica. Só que essa energia mecânica, ela é conservada, ou seja, o valor total dela é sempre o mesmo, independente do momento que eu esteja aqui. Ou seja, eu posso pegar qualquer ponto, né, no tempo aqui e usar esse ponto como referência para encontrar a energia mecânica, pois é justamente o que ele fala, mecânica é como se fosse energia total, certo? E bem, como eu não tenho conhecimento nenhum a respeito das massas das partículas, certo? Nem das velocidades que elas podem atingir, em consequência, eu vou tentar ver um momento onde eu tenho apenas energia elástica, pois aí toda a mecânica vai estar nessa forma e eu não tenho que me preocupar com a cinética, pois ela vai ser zero, né? Ou seja, toda a energia, todo esse total vai estar unicamente aqui, naquele ponto respectivo. E veja, eu consigo ver aqui, ó, que esse ponto é a oscilação máxima que B consegue ter, ou seja, a deformação máxima, né? Que é onde eu tenho toda a energia mecânica convertida em energia potencial elástica. Para A, eu tenho este ponto aqui, ó, em 5. Então, eu sei que a energia elástica de A vai ser máxima para x igual a 5 centímetros, enquanto a elástica em B vai ser máxima para x igual a 10 centímetros. Sendo a energia potencial elástica máxima, significa dizer que a energia cinética é nula. Então, toda a energia mecânica está sobre a forma de potencial elástica, né?
Como é que eu posso trabalhar sempre com energia mecânica? Bem, energia mecânica é energia total e ela sempre se mantém a mesma. Então, tu pode pegar qualquer ponto de referência, né? Se eu tivesse velocidades, mas não tivesse as amplitudes, poderia pegar esses pontos, ó, onde a amplitude é zero, e daí significa que não tem elástica, tem só cinética, certo? Depende da situação, mas eu sempre posso pensar na energia total em qualquer ponto, tá? E como ele quer saber a energia mecânica, eu não preciso me preocupar com o tempo aqui, né? Porque eu peguei pontos lá, em tempos diferentes. Porque ele quer saber a energia total é sempre a mesma, certo? Então, basta eu fazer para EA e EB, tá? Fazer aqui, tá? Para EA sobre EB, basta eu dividir, fazer a razão entre as suas energias potenciais elásticas. Lembrando, energia potencial elástica é igual a K, constante elástica, X, a deformação, no caso das amplitudes, divididos por 2. Ok? Bem, vamos ter o seguinte, então. Vamos ter uma razão aqui entre Ka, xa ao quadrado, sobre 2. Kb, xb ao quadrado, sobre 2. Né? Bem, aqui vai dar uma divisão de fração. Começa feio, mas vamos dizer assim, se ajeita no caminho agora, porque olha só, vamos ter kx sobre 2, multiplica por essa invertida, ou seja, 2 sobre kb xb ao quadrado. Nisso, vemos que podemos cortar 2 com 2, e temos que para essa razão EA sobre EB, ó, K sobre KB. Vou deixar separado, por quê? Porque a questão está dando essa razão. Vezes XA e XB. Só que como os dois estão ao quadrado, eu posso deixar um quadrado só para eles, ali, ó, como se fosse um quadrado em evidência, né? E bem, a questão informa que a razão K por KB é 1/2. Então aqui vamos ter 1/2, né, este valor. XA é 5 centímetros. XB é 10 centímetros. Esses dois ao quadrado, né? Aqui eu não precisei me preocupar com a conversão de centímetro para metro, pois eu vou poder cortar eles, independente das unidades, né? Então aqui, só para terminar, vamos ter 1/2. 5 por 10 dá 1/2. Né? Simplifiquei por 5 em cima e embaixo. Ok? 1/2 ao quadrado é 1/4. Então, eu vou ter 1/2 vezes 1/4. Ou seja, a razão EA por EB é igual a 1/8. Certo? Daí, como é uma razão, a grandeza é adimensional, né? Aí temos a resposta da letra A, a resposta da letra B. Certo, pessoal? Bem, segunda questão. Bem, a segunda questão, questão de calorimetria, pede para eu determinar a massa, tá, desse objeto que possui a seguinte característica: um calor específico de 2 joules por grama grau Celsius e quando recebe uma quantidade de calor de 20 kJ, tem sua temperatura variada em 25 graus Celsius. Então, bem, como temos só variação de temperatura aqui, nós vamos tratar essa quantidade de calor como sendo uma quantidade de calor sensível, né? E bem, a quantidade de calor sensível é igual ao produto massa, calor específico, variação de temperatura. Como queremos encontrar massa, esse C e esse ΔT eu posso passar para outro lado, isolando, né? Vai passar dividindo. Vamos ter, então, quantidade de calor sensível sobre C ΔT igual a nossa massa. E basta, então, eu dividir, quer dizer, eu substituir meus valores, certo? Como é que vai ficar, então, isso aqui? Que 20 kJ divide C, 2, né, daí joule, vou escrever assim, peraí, joule por grama grau Celsius, e o ΔT, 25 graus Celsius, certo? Daí veja só, C com C eu posso cortar, joule com joule. Esse grama, ó, ele está
no denominador do denominador, né? Então ali, vem para cá. Vou ter isso aqui, ó, 20, e embaixo 2, e aqui 25. E a unidade, o K de quilo que sobrou, e o grama, ou seja, quilograma, né? Prosseguindo, vamos ter aqui 20 sobre 50 quilogramas, né, o valor da nossa massa, esqueci de colocar aqui, é igual a massa, igual a massa, igual a massa. 20 divididos por 5, tá? Vai dar uma massa de 0,4 quilogramas. A questão não fala em que unidade tem que se encontrar, mas bem, quilograma para grama, fecha 400 gramas. Então pode ser uma dessas duas respostas aqui, certo? Claro, ficaria às vezes bem mais fácil pegar esse quilojoule e já transformar para joule. E deixa todo mundo na mesma unidade, certo? Que daí tu sabe que a resposta vai sair em gramas no final. Mas nessas questões de calorimetria é sempre importante trabalhar junto com as unidades para simplesmente não se perder no final, para não pensar, bah, como é que vai ficar, se é grama, se é quilograma, né? Fica sempre na dúvida das situações, né? Então aí, questão número 2, certo? Próxima. Bem, aí uma questão envolvendo eletromagnetismo, certo? É apresentado um gráfico de campo magnético em função do tempo, né? Vetor indução magnético, e pede para encontrar a força eletromotriz induzida. Bem, a força eletromotriz induzida, ou como a gente chama FEM induzida, é igual ao negativo da variação de fluxo divididos pelo intervalo de tempo, certo? Ali no caso a questão pede para encontrar o módulo, ou seja, a gente pode desconsiderar esse sinal, né, pois o módulo é o valor positivo, então variação de fluxo pelo intervalo de tempo, que até facilita, pois não sabemos o sentido, né, adotado no enunciado. Até por isso ele pede um módulo. Bem, a variação de fluxo, tá? Calculando aqui em separado, a variação de fluxo, ele é igual a um produto. Variação do campo magnético vezes a área, certo? Bem, variação de campo magnético, A vezes a área. A área é um valor constante, então a gente pode deixar dessa maneira aqui, de forma que aqui, ó, o módulo da FEM induzida vai ser variação do campo magnético, da intensidade do campo magnético, vezes a área, divididos pela variação de tempo, certo? Bem, a área é dada na questão, 40 centímetros quadrados. Variação de fluxo e de tempo, eu tenho um gráfico, e veja que esse meu gráfico se comporta de maneira linear, ou seja, tendo esse comportamento, eu posso pegar qualquer ponto de referência, pois eu sei que a variação está sendo constante. A gente vê aqui, ó, de 10 em 10, a variação do fluxo está indo de 2 em 2. Né? Então tem aí uma uniformidade. Então eu posso pegar qualquer intervalo, certo? Óbvio, eu vou pegar aqui o intervalo, né? Eu vou pegar o intervalo do ponto 0 até o ponto 2, 10. E daí eu tenho uma variação de tempo 10, eu vou dividir por 10, o que é fácil. Tá? O que eu tenho que me preocupar agora é com relação às unidades. Ok? Bem, primeiramente, tá, eu não vou trabalhar com as unidades em cima da expressão, eu vou trabalhar diretamente. Por quê? Porque nós precisamos do sistema internacional aqui. Né? 40 centímetros quadrados, tá, é igual a 40 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Aí tem que entender que temos um fator de conversão aqui que 1 metro quadrado é igual a 10 na 4 centímetros quadrados. Aí tem que ter aquele conhecimento, né, das unidades de área, lá da matemática. Tá? Daí com esse fator de conversão, né, no caso eu ia ter um fator de conversão aqui, 1 metro quadrado por 10 na 4 centímetros quadrados. Jogando esse cara aqui, ó, né, esse 4 fica negativo,
certo? Temos isso aqui, então, a área. A variação de fluxo está sendo dada em militesla, né? Militesla, bem, mili é 10 na menos 3. Então, aqui estão nossas unidades. Tá? De forma que se a gente for fazer agora o módulo, fazendo nessa linha mesmo, a variação de fluxo. Bem, destes dois pontos que eu peguei de referência, eu poderia pegar qualquer outros, temos a variação de fluxo, né? Ou melhor, a variação do campo magnético é de 0 a 2, ou seja, 2, 10 na menos 3. A área, 40 vezes 10 na menos 4. Né? Aí colocar as unidades aqui certinho. Tesla, 40, 10 na menos 4 metros quadrados, divididos por variação de tempo naquele ponto, ó, de 0 a 10. Ou seja, vou dividir por um 10 aqui. E veja como fica fácil. Eu posso cortar o 10 com 40. Aqui vai ficar um 4. 2 vezes 4, né? Vou fazer aqui embaixo agora a variação de fluxo módulo da fé induzida. Vai ser 8 vezes 10 na menos 3 vezes 10 na menos 4. Vamos ter 10 na menos 7. Tá? Neste caso, 10 na menos 7 volts. Ok? Ou eu poderia também, né? Aqui é uma resposta, ou eu poderia também multiplicar por um fator de conversão, deixar em milivolts. Né? 10 na 3 milivolts por 1 volt. Que daí ficaria, né, 8 vezes 10 na menos 4 milivolts. Ou microvolts também. Depende, né? Mas como a questão não pede em que unidade que é essa fé induzida, vamos deixar em volts aqui, tá a nossa resposta, certo? Próxima questão. Bem, pessoal, questão aqui de análise de circuito. Temos aqui um circuito em série. E a questão vai pedir, na letra A, pede a potência dissipada pelo resistor R1 e a tensão aplicada sobre o resistor R2, ou seja, P1 e V2. Ok? Bem, para essas duas, né, itens, iremos usar as seguintes relações. Para a letra A, iremos usar a potência em função da resistência, ou seja, P é igual a R vezes I ao quadrado. Enquanto em B, usaremos simplesmente a primeira lei de Ohm, V igual a RI, né? E percebemos que o seguinte, para os dois precisamos achar a corrente elétrica. As resistências nós já temos, que é R1 e R2, certo? E o potencial gerado, já vimos aqui que é igual a epsilon, né? Que é o que está sendo dado na questão. Né? Ele informa ali a tensão aplicada em termos de epsilon. Certo? Bem, nisso, tá? Temos que primeiramente encontrar a corrente. Como temos um circuito em série, tá? A corrente do circuito, a corrente total, vai ser igual ao quê? A tensão, né, V sobre R. Neste caso, epsilon sobre a R equivalente. Né? Ó, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei esse R e passei dividindo. Só que já substituindo, né? O V é pelo epsilon, que é como ele está dando, e R é a resistência equivalente. Só que como é um circuito em série, essa resistência equivalente vai ser simplesmente a soma das resistências. Então, para a corrente I total, temos isso aqui, né, que eu vou simplesmente chamar de I agora. Por que isso? Porque numa associação em série, a corrente ela é a mesma para todos os resistores que se encontram naquele mesmo ramo. Então, como esses dois estão em série, esses dois vão ter, passando por eles, uma mesma corrente I, ou seja, esta corrente aqui. E agora eu uso este valor e aplico tanto em A quanto em B. Né? O que eu vou ter em A? Que a potência dissipada P1 é igual ao resistor R1 vezes I ao quadrado, ou seja, epsilon
R1 mais R2 ao quadrado. Né? Não tem muito o que fazer aqui, fica desse jeito. Tá? V, no caso V2, que a questão está pedindo, vai ser R2 vezes epsilon sobre R1 mais R2. E acaba aqui, certo? No caso, a dificuldade da questão não era achar a potência e a tensão, não. Era encontrar a expressão para corrente elétrica, né? Certo? E está aqui nossas duas respostas, certo? Próxima questão. Bem, pessoal, questão envolvendo termodinâmica, certo? Primeiramente, o cálculo do trabalho que eu tenho de A para B. Né? A questão dá um gráfico, pressão por volume, e pede para encontrar a área a partir dele. Bem, primeiramente, tem que saber que se eu quero o trabalho entre A e B, né, de A para B, e eu tenho um gráfico pressão por volume, eu posso muito bem calcular a área do gráfico, né, a área entre a reta e o eixo horizontal, o eixo das ordenadas, abscissas, desculpa, e essa área vai me dar um valor numericamente igual ao trabalho, certo? Trabalho, no caso, de A para B. E vemos aqui, ó, que nem lá, nas primeiras questões da primeira fase, temos o quê? Um trapézio, né? E veja que o trapézio é basicamente, praticamente a mesma, né, base e altura, certo? Então, na letra A ali, o que nós temos? Ó? Temos um trapézio. Né? Aqui eu virei ele, né? Vamos dizer assim, eu deitei ele. A base maior vale 2. A menor vale 1. E aqui é importante a gente destacar as unidades, porque ó, a pressão está sendo dada em megapascal. Então, vou colocar aqui, megapascal. Não vou trabalhar com eles numericamente igual mais. Vou trabalhar agora em termos de unidade. A altura, né, seria de 5 a 10. De 5 a 15. Tirando essa medida, temos 10. No caso, 10 metros cúbicos ali, certo? Então, aqui representando o trapézio com as unidades. Para encontrar o trabalho, então, ou o módulo do trabalho, só que neste caso a gente pode dizer que esse trabalho é positivo e se livrar do módulo, pois estou vendo que A para B está indo na direção de aumento de volume. Com isso, né, vai indo para a direção de aumento de volume, o trabalho realizado pelo gás é positivo. Se a questão perguntasse o trabalho realizado sobre o gás, né, daí eu teria que ver que ia ser negativo, pois o trabalho realizado sobre o gás seria de um agente de fora. E o agente de fora está, vamos dizer assim, perdendo volume. Então, ele estaria sendo negativo. Então, ficamos aí com o cálculo da área do trapézio sendo positivo, pois é o trabalho realizado pelo gás. Mas essa palavrinha é um detalhezinho que acaba atrapalhando, né? Se ele falar sobre o gás, daí seria negativo. Né? Bem, então o que nós vamos ter aqui? O trabalho vai ser a área deste trapézio. O trapézio é base menor mais a base maior, né? Como os dois estão em megapascal, vou deixar aqui a unidade deles. Divididos por 2 vezes a altura, que neste caso é 10 metros cúbicos. Ó, aqui vai dar 3. 3 sobre 2 dá 1,5 vezes 10 vai dar 15. Então, temos 15, né? Aqui vai ser megapascal metro cúbico. Só que pascal e metros cúbicos, como estão no Sistema Internacional de Unidades, vão me dar um trabalho no Sistema Internacional, que é o Joule. Então, o trabalho de A para B é de 15 megajoules, certo? A primeira resposta aí do item A, 15 megajoules. Claro, poderia-se trocar esse mega pelo seu respectivo múltiplo de 10, que é 10 na 6. Daí ficaria 15 vezes 10 na 6 joules,
ou até deixar em forma de notação científica, né, 1,5 vezes na 7, né, diminui um aqui, aumenta um aqui. Certo? Mas, como a questão não pede em que unidades vai querer, deixemos assim, né? O item B pede para eu achar a temperatura no ponto B, né? Levando em conta que a temperatura em A, né, tá aqui embaixo sendo dado, mas vamos anotar aqui, é de 100 Kelvin, né? Então a vantagem da questão é que ele já informa a temperatura na escala Kelvin, não precisando eu me preocupar se eu tenho que, né, passar de Celsius para Kelvin, fazer aquela soma, fica assim mais fácil. Bem, neste item B, vou fazer aqui o item A, vou fazer o item B aqui em cima, não, fazer aqui ao lado para não confundir mais. Tá? Vou fazer aqui o item B, pede para achar a temperatura em B. Bem, como que é a temperatura eu tenho pressão, volume I, temperatura inicial, eu posso partir da equação geral dos gases. Ou seja, PB, VB divididos por TB igual a PA, VA divididos por TA. Ou ao contrário, né? TA, TB. Bem, não tem problema, pois os dois são iguais, certo? Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos substituir todos esses valores. PB, temos 2 megapascal, vou botar só o 2 aqui por enquanto, não vou considerar aquele zero, vezes o volume, 15 metros cúbicos, divididos por TB, eu ainda não sei quanto é. Igual, do outro lado, para PA temos 1 megapascal. O volume de A, 5 metros cúbicos, divididos por TA, que é 100 Kelvin. E veja aqui agora, o que nós podemos fazer? Temos M megapascal dos dois lados, podemos cortar, assim como podemos cortar os metros cúbicos, né? Sobrando só a unidade Kelvin aqui. Então aqui, ó, 2 vezes 15, 30, sobre TB, igual, 1 vezes 5 é 5, sobre 100. Daí aqui, né, como temos a igualdade de fração, dá para resolver por um produtinho cruzado. Ó, 5TB, ou tentar isolar o TB, que vai dar na mesma, né? Porque tu vai passar o T daqui dividindo para cá, multiplicando, o 100 vai multiplicar. 30 vezes 100, e antes de eu fazer isso, eu vou passar o 5 dividindo, né? Ó, vai ter 30 vezes 100, divididos por 5. Que daí eu posso cortar, ó, o 100 pelo 5, fica 20. Então, eu vou ter 30 vezes 20. Ou seja, a temperatura em B é igual a 600 Kelvin, né? Aqui, novamente, eu gosto sempre de trabalhar com as unidades das questões para a gente saber não se perder e também que é um ponto necessário. Tem que saber manejar com as unidades de medida também, certo? Então, ficamos aí com as duas respostas. O trabalho de A para B e a temperatura no ponto B, certo? Indo para a próxima questão. Bem, pessoal, aqui uma questão envolvendo o gráfico de movimento, tá? Mais precisamente gráfico de MRU, certo? Como é que eu sei disso? Olha só, eu tenho um gráfico que mostra a posição X em função do tempo. E se a posição varia linearmente, é porque a velocidade ela é uma constante aí, porque ele se desloca linearmente, ok? Sendo assim, velocidade constante, MRU, né? Mas bem, primeiramente, na letra A, pede para encontrar o deslocamento dessa partícula no intervalo de 0 a 4 segundos. Bem, não tem mistério, porque o que acontece? Se o gráfico está me informando o deslocamento, certo? Eu vou ver onde é que ele está. Bem, ele começa na posição 0. E no tempo de 4 segundos, eu tenho este ponto aqui, ó, onde ele termina em 4 centímetros. Então, o que vai ser o deslocamento? Vai ser esse cálculo aqui, ó. Δx, deslocamento, é posição final menos posição inicial, ou x menos x0. Como eu tenho ali 4 centímetros menos 0 centímetros, bem, feito esse cálculo complicado, temos 4 centímetros de deslocamento. Bem, na verdade, nem precisaria fazer essa conta. É só tu ver, saiu do 0, foi para o 4, deslocamento 4.
né? Pois o gráfico informa deslocamento. Né? O cara ia pensar que ia ter que fazer um cálculo de área. Não. Né? Essa questão aqui tem uma série desses, né, pega-ratões aí, justamente para confundir. Bem, a letra B pede para encontrar a velocidade no tempo de 5 segundos. Bem, 5 segundos é um dos tempos que não apresenta, né, um valor. Mas, pela simetria do gráfico, dá para entender que é o 2. Só que, o que acontece? Como eu falei, estamos num gráfico de MRU, então temos velocidades constantes aqui. Claro que não durante todo o trajeto, mas eu tenho velocidades constantes em cada uma dessas etapas. Como de 4 a 6 segundos eu tenho essa linearidade, eu posso estimar aqui então a velocidade neste trecho, que vai ser constante, e em consequência vai ser o tempo, a velocidade no tempo de 5 segundos. Então, o que eu faço aqui? Velocidade é igual a variação de posição pelo tempo, ou seja, x menos x0 por t menos t0. Né? Uma divisão simples. Só que quais são os pontos que eu vou pegar? Este aqui e este aqui, pois o 5 está entre esses dois. Né? Bem, este aqui são os pontos t0, x0. E aqui os pontos t e x. Né? Sempre aqui, ó, inicial, final. Então vamos lá. V vai ser igual a x. Vou fazer de azul. V vai ser igual então a x, e aqui é 0, menos x0, que aqui vai ser 4, né? Ó, posição. X menos x0. Aqui a posição x está aqui, no 0. X0 está aqui. Divididos por t. T é de 6 segundos. Opa, desculpa. Isso. T é de 6 segundos. Menos T0, que aqui nesse caso considerei 4. Né? Daí as suas unidades. Centímetros, que é como está sendo dado em x. E aqui, segundos. Então eu vou ter menos 4 sobre 2 centímetros por segundo. Então nossa velocidade é menos 2 centímetros por segundo. Né? Esse menos indicando o quê? Que a direção dele é oposta ao sentido o sentido dele é oposto ao sentido do eixo x. Né? Que indica, ó, a partícula está o quê? Está voltando, certo? Daí a resposta da letra B, ok? Menos 2 centímetros por segundo. E a última pede para achar a energia cinética no instante de 2 segundos. Bem, primeiramente, os 2 segundos estão aqui. Só que olha só, neste intervalo, o que está acontecendo com a partícula? Ela se mantém na posição de 2 centímetros. Bem, se ela se mantém naquela posição, nesse intervalo de tempo, aqui nós temos o que? Um repouso. Bem, numa posição de repouso, deixa eu colocar aqui a B, numa posição de repouso, a velocidade é 0. Se a energia cinética depende da velocidade, então a energia cinética vai ser 0 também. Então nem precisa fazer cálculo, certo? É só saber interpretar. O que pediu nessa questão foi basicamente isso. Interpretação gráfica. Né? Tu entender que aqui eu não tenho velocidade, eu não tenho energia, tem grandeza nenhuma. Eu tenho posição. E ele pede coisas bastante simples, com exceção da letra B, que pede para fazer um cálculo aqui, mas aí é um cálculo de velocidade constante, distância sobre tempo. Né? E chegamos às respostas. E bem, indo para a última questão. Bem, pessoal, a última questão aqui envolvendo conservação de energia mecânica, ok? Pede para determinar a altura H, que é a altura máxima que a partícula atinge quando é lançada verticalmente para cima, certo? Só que ele fala que esse lançamento, né, se dá com uma energia cinética de 100 joules. Ele não informa a velocidade, ele informa a energia cinética. E pede para desconsiderar os atritos. Se não há presença de atrito, eu sei que a energia mecânica final e inicial são iguais.
né? Então, o que acontece? Esses 100 joules que foram usados para lançar a partícula serão 100 joules que se tornarão o quê? Energia potencial gravitacional. Então, sem precisar fazer ideia de conservação, de igualar a energia com a outra, assim, em termos de fórmula, eu posso dizer que a energia potencial gravitacional, né, final nesse caso, que é na altura máxima, é igual a 100 joules, que a altura máxima acontece o quê? Na altura máxima, a energia mecânica é puramente potencial gravitacional. Ou seja, toda essa energia cinética virou potencial no fim, certo? E bem, energia potencial é o quê? Massa vezes aceleração gravitacional vezes altura. Neste caso, a nossa altura vai ser a altura H. Tem que dar os 100 joules. A massa, 2 kg. O G, 10 metros por segundo ao quadrado. H, a nossa altura máxima. Ok? Igual a 100, né, joules. E daí seria Newton-metro aqui em unidades. Mas bem, aqui como está todo mundo no sistema internacional, a nossa altura vai sair em metros. Então eu já posso eliminar todas as unidades aqui para simplificar. 2 vezes 10 vai dar 20. 20H é igual a 100. E aí vai sobrar um metro, que é o que a gente quer, né? Não vou ficar abrindo unidade aqui agora. O 20 passa dividindo, vamos ter 100 divididos por 20 metros. Opa? Por 20 metros. Ou seja, H é igual a 5 metros. E encerrei aqui a questão. E com isso encerramos também a resolução da primeira e da segunda fase aí da prova do FPR, certo, pessoal? Bem, se vocês gostaram, peço que, né, comentem no canal aí que gostaram. Se tiver alguma dúvida, podem comentar. Se tiver alguma sugestão, pode comentar. Lembrando aí que acessando as hashtags lá, vocês vão encontrar no canal revisão, vão encontrar aulas completas, outras provas, outras questões, tem de tudo lá, certo, pessoal? Então, bem, desejo a vocês bons estudos. Por hoje era isso e até a próxima!